Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações nesse momento. Com muita alegria que a gente está reunido novamente para estudar um pouquinho mais sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, para que traga mais coerência, mais esclarecimento para todos nós. E para que a gente possa assim iniciar esse estudo, nós vamos nesse instante nos ligando com o nosso anjo de guarda, esse nosso irmão querido, esse nosso companheiro de todas as horas, que nos conhece profundamente, sabe das nossas necessidades, das nossas virtudes, das nossas dificuldades. Mais uma vez a gente agradece esse irmão por todo o carinho, por todo o amparo que ele tem por nós. Agradecemos também a todas as equipes espirituais, amigos espirituais que velam por nós, que estão conosco, nos trazendo o carinho, o conforto, o amparo tão necessário para a nossa caminhada. E vamos assim nesse instante, chegando até a presença de Maria de Nazaré, o nosso exemplo maior de amor, de alegria, de fé, de doçura, e que possamos assim trazer esse sentimento para dentro de nossos corações através dessa imagem tão bonita de Maria de Nazaré. E através de Maria caminhamos um pouco mais e chegamos a Jesus. E o Mestre, como sempre, nos acolhe, nos abraça, nos fortalece nesse nosso ideal de servir, de crescer, de sermos melhor a cada dia. E a gente agradece muito o carinho que Ele tem por nós, pedindo que Ele nesse instante nos leve até Deus, o nosso Pai, para que possamos com humildade agradecer a nossa vida, agradecer o que temos, o que somos, e o fazemos através da prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, para que a gente possa estar mais unidos, juntos, nós vamos lendo do livro Vinha de Luz. A lição da noite de hoje é a lição número 74, que fala os maus obreiros. Uma lição de Paulo que está em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. E ela fala assim: guardai-vos dos maus obreiros. Paulo de Tarso não recomenda, sem razão, o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram repouso em débito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Ao invés de cooperarem, atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados com o esquecimento de seus deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidade ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança e o dissídio, quando percebem que o êxito vem próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho de Paulo aos gentios permanece cheio de oportunidade
e significação. É uma passagem que, assim, muito rica para que a gente pudesse falar por muito tempo sobre isso. E, assim, num primeiro momento, a gente pensa que, como Paulo fala, para a gente guardar dos maus obreiros, a gente às vezes imagina que isso é falar dos outros, né? E, na verdade, as características que ele elencou aqui nessa passagem, que Emmanuel elenca nessa passagem, são características que a gente tem que ter cuidado na nossa vigilância íntima, né? Então, veja, a gente pode ir falando ponto por ponto, né? Primeiro, enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações, os outros, os maus obreiros, conclamam companheiros à deserção, à revolta, não cooperam, não assumem a crítica jocosa e áspera. Então, veja, o bom obreiro, ou seja, eu, coopero, servo, construo, sem procurar desculpa nem dificuldade. E quantas vezes a gente, né, em detrimento à obra, pela nossa incapacidade, a gente procura criar uma dificuldade e achar algum problema naquilo que a gente tem que simplesmente fazer. E não é uma crítica que a gente está dizendo, é para que a gente possa olhar em que momento, em que situações da nossa vida a gente tem esse comportamento de um mau obreiro, ou seja, gera ou cria uma dificuldade porque as coisas não são de acordo com o que a gente imagina. E aí Emmanuel segue um pouco mais, né? Entregam-se à crítica jocosa ou áspera. E é o que a gente tem mais facilidade de fazer, né? Criticar é muito simples, é muito fácil, né? A gente não... é só falar, é só estar atento, é só buscar o ponto negativo e criticar. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente critica sem dar a solução. A gente reclama da situação, mas não cria uma alternativa. Porque construir é mais difícil. Exige esforço, exige fazer diferente daquilo que a gente acha que está acontecendo. Então, assim, é uma pergunta que a gente deve fazer quando a gente tem uma discordância sobre uma situação qualquer. E não é, eu falo isso não porque a gente não deva avaliar, a gente está sempre avaliando, a gente está sempre percebendo se aquilo é bom ou não para nós, ou aquela situação serve ou não serve, isso é natural da gente. O problema é quando a gente entra num espaço de crítica, de condenação. E aí, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Eu estou ajudando ou eu estou apenas apontando a falha? Eu estou construindo, tentando construir alguma coisa, ou eu estou simplesmente apontando aquilo que está errado e ponto final? E aí isso a gente linka com uma outra parte que ele fala que é fixam-se nos ângulos ainda inseguros. Ou seja, eu critico porque eu tenho o olhar mais para o foco negativo. Eu analiso a situação, eu vejo a situação, eu entendo aquela situação, mas a minha atenção está no que está negativo. O copo está mais vazio, não está mais cheio. Porque se a gente for pensar, enxergar o que falta, ignora o que já foi feito. E tudo é um processo. Quando a gente olha para a gente, se a gente for frio e calculista, a gente está em construção. Será que vale a pena a gente só ficar enxergando aquilo que não falta? Será que vale a pena a gente olhar para dentro e falar assim, eu ainda não consigo, eu ainda não tenho vontade, eu ainda não tenho aquela firmeza que Jesus pede para a gente? Ou eu tenho que ter um equilíbrio em enxergar sim o que está faltando, com calma, mas não se fixar só naquela parte negativa, né? Pessimismo é desânimo, né? Porque quando a gente está pessimista, o que a gente vê para frente? O que a gente imagina para frente, né? Então é uma coisa muito negativa porque você acaba se desanimando. E nós ainda somos espíritos que precisamos ter um olhar mais positivo para a vida. Tá tudo uma porcaria, o mundo tá violento. Sim, mas e o que eu posso agregar? Seja no meu centro, seja na minha casa, seja no meu trabalho. O que eu posso agregar para trazer positividade, para ver que tem coisa boa ali, extrair dali coisas boas, né? Então, essa é o que o Paulo fala
dos maus obreiros é quando a gente assume essa visão, né? E ele segue falando, né? Direitos com esquecimento de deveres. Percebe? Qual é o momento que a gente exige direitos e esquece de cumprir os nossos deveres? A gente muitas vezes é rígido, duro na cobrança do outro. O outro tem que fazer, não pode deixar de fazer, é inadmissível que ele erre, mas e a gente? Qual é o nível que a gente está? Qual é o nosso calcanhar de Aquiles que faz com que a gente perca, né, o nosso equilíbrio, né? Evangelho, Jesus, em cada relação que ele tinha na vida quando ele esteve aqui conosco, ele valorizava aquela pessoa no melhor que ela tinha. Quando ele não podia valorizar, ele não falava, como por exemplo diante de Pilatos. Então, mudar a forma de olhar as coisas, né? Outra coisa que ele fala no texto, né? Semeiam dúvida, desconfiança e dissídio. As palavras, e isso é uma coisa muito séria, né? Pode destruir qualquer trabalho coletivo, né? Nossa casa chama Fraternidade Espírita União Maior. Como é que a gente se une? Como é que a gente busca essa união no dia a dia do trabalho, no dia a dia do nosso lar, no dia do trabalho material, né? Então, às vezes há aquele comentário mais subliminar para que as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente assume uma crítica, um olhar negativo e acaba semeando a discórdia entre aqueles que estão unidos por um ideal, né? Então, vejam, o texto traz muita coisa para a gente refletir, né? Então, assim, em que momento cada um de nós está semeando a discórdia? E de que forma a gente está fazendo isso, né? A gente entra no julgamento, no rótulo, né, de cristalizar a criatura daquele jeito, né? Porque quando a gente rotula uma pessoa, né, como ele fala aqui, chamam de covarde os bajuladores e chamam de covarde os companheiradores humildes e bajuladores os eficientes ou compreensivos. Ou seja, nenhum nem outro serve. Ou seja, se é humilde, é covarde. E se é eficiente, é bajulador. Ou seja, é um rótulo. Você condenou, você cristalizou aquela criatura. E aí o que acontece? Impede da gente compreender como a coisa vai funcionar. Então, é meio que um orgulho travestido, né, ou revestido de um julgamento. Porque talvez a gente não consiga ser aquilo eficiente daquela maneira ou nem humilde daquela maneira, né? E, normalmente, quando a gente pensa dessa forma, a gente tem aquele orgulho, como ele fala no texto, né? Destacam os defeitos dos outros, exceto os próprios, né? Ou seja, onde é que fala aqui? Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto o que lhes são peculiares. E isso é uma coisa que todos nós, né? A gente ainda tem muitos momentos que a gente faz isso, né? Ou seja, o meu defeito é difícil para eu resolver. Aquilo que eu ainda não consigo, eu tenho que ser compreendido, mas eu compreendo o outro que naquele momento também não consegue aquele problema que eu acho que é um defeito. Essa é a forma com que eu faço, essa forma de ser um bom obreiro, de ver aquele que tem uma dificuldade e eu exijo que ele não tenha mais aquela dificuldade, porque eu já não tenho mais aquela, entre aspas, né? Ou seja, a trave no meu olho eu não vejo, mas o argueiro, o cisquinho no olho do outro, eu vejo, né? Então, como eu falei, né, o texto é rico e belo demais. E o alerta, que eu acho que é também importante para a gente, quando ele fala guardai-vos. E não é combater, não é combatei-vos, né? É vigiar. O guardar é vigiar, né? É estar atento aos momentos que nós caminhamos para essas características do mau obreiro. Não é o outro que está aqui do meu lado, que na minha concepção, pode ser o mau obreiro. Não, é eu, Sérgio. Em que momento eu estou navegando entre essas, entre aspas, virtudes, entre esses problemas que a gente relatou, em que momento da minha vida eu sou dessa maneira? Então, guardai-vos
estejamos atentos, façamos as nossas orações, vigiemos os nossos pensamentos, porque é isso que esse texto pede, um convite à nossa autocrítica, né? Porque o verdadeiro obreiro do Cristo, a gente podia falar aqui milhares de coisas, né? Ele constrói, ele não divide, né? O verdadeiro obreiro do Cristo serve sem exigência, não exige nada, né? O verdadeiro obreiro do Cristo compreende, não acusa, entende que cada um tem o seu momento, né? Então, que a gente reflita, que a gente pense, né? Que a gente possa vigiar esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, para a gente ser um trabalhador, um bom obreiro, né? Um trabalhador fiel à obra do Cristo. É isso que esse texto traz para a gente, que a gente possa guardar isso no nosso coração e levar para a nossa vida, no nosso dia a dia. E assim, agradecidos por esses momentos em que tivemos falando sobre Jesus, sobre o seu Evangelho, nós vamos mais uma vez unir os nossos corações e elevar o nosso pensamento a Deus, para que possamos vibrar intensamente pelo bem de todo esse universo, de todas as moradas do nosso Pai, vibrar pelo nosso planeta, envolvendo a cada cantinho deste imenso planeta azul, com especial carinho por aqueles países e lugares que estão em guerra, em dificuldade. Vibramos pelo nosso Brasil, nosso povo, nossos governantes, que todos nós possamos trabalhar com bons pensamentos, bons sentimentos na tarefa de evangelização do nosso país. Vibramos por todas as casas assistenciais, os asilos, as creches, os orfanatos, os manicômios, as cadeias, os hospitais, que possam estar sempre fortalecidos no amor, na paz e na alegria. Que todos que lá estão recebam as nossas vibrações amorosas nesse instante. Mentalizamos o nosso lar, nossa casa, os nossos entes que lá estão, e estendendo essa vibração amorosa por todos os lares da Terra, para que o lar seja realmente o porto seguro de cada espírito aqui encarnado neste mundo. E pedimos permissão para vibrar por nós mesmos, espíritos ainda em constante trabalho de evolução cristã. Que a paz de Deus esteja em nossos corações agora e sempre, e que possamos ter uma semana cheia de paz, cheia de amor e de alegria. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.